Bem-vindos a mais um vídeo de validação de requisitos, né? Hoje estaremos vendo a unidade 3, né, do nosso aluno Thiago, né? Vamos dar início então, verificando, né? Primeiro requisito de hoje, né? Hoje a lista é um pouco maior, são 20 requisitos, né? Então vamos iniciar. Primeiro arquivo, se o arquivo foi atualizado. Vamos lá no Dropbox, né? Dropbox, turma da atividades, arquivo foi atualizado, né? Tem só a versão 3 aqui atualizada. Então já vamos iniciar, né? Preparando ali. Vamos botar OK para o requisito, né? Foram cadastrados novos componentes de custo conforme solicitado, né? Vamos abrir então na versão 30, que seria a versão de alocação de todos os recursos, né? Usuário, né? Verificando agora, os componentes de custo foram cadastrados, né? Ele fez uma marcação colorida diferente, né, para o que é real e para o que é dólar. Interessante, né, para deixar visualizado o que é dólar, o que é real, né? Então foi feita conforme solicitado. Foram cadastrados centro de custos, recursos financeiros. Voltamos aqui ao trabalho, né? Os centros de custos também foram cadastrados. Investimento, fluxo caixa, né? Os quadros de centro de custos também foram cadastrados. Deixa eu só verificar isso. O modo 30, alocação de verbas e inatividades. Vamos voltar, né? O módulo 30, né, foi cadastrado, né? Ele botou as componentes aqui, né? A IAP e o código aqui da atividade e tal, verificando só os campos, né? Isso, código WBS, nome, componente de contas, né? Nesse caso aqui não precisaria deste dado mais, né? Só o código, nome, e é isso, código, nome, código da BS, nome e componentes de contas. Eu não precisaria nem das notas aqui, mas é bom deixar as notas por causa de informações, né? Mas os dados foram validados, né? Tá tudo certinho, foram incluídos os componentes. Ele botou as componentes em botou todos os requisitos de componente. Aqui ficou meio embolado, Thiago, em relação ao que você botou aqui. Por exemplo, você botou, né, custo por unidade, né, por unidade de volume, custo fixo, você botou o perfil também, né? Aqui o perfil tá certo não, mas vou deixar aqui, depois a gente comenta sobre perfil, né? Perfil geralmente é 1 ou 0, né, que é 100% no início e 0 no final, né? Pode ser, eu tenho que lembrar os perfis, pode ser 0 ou 1, né, que é 0 no início e todo ele no final. Então ele vai fazer o rateio, né? Tem o perfil, se eu não me engano, é 20, 60, 20 e 20, 60, acho que era isso, que era 20%, e tem 0,2, né, que é o dobro no final. Mas aí a gente conversa sobre perfil em outra aula com o Marcos, com calma, pra gente
verificar essa questão de perfis, né? Mas nesse módulo agora você não deveria colocar o perfil, né? Perfil de consumo, depois a gente fala, mas também é a mesma coisa, né? Para questão de validação aqui, esse perfil que você colocou está errado, né? Mas não está pedindo isso na nossa validação, mas assim, didaticamente está errado, né? Depois você dá uma olhadinha no livro didático sobre perfil, né? Sobre perfil de consumo e perfil financeiro, né? Perfil de distribuição de rateio, né? Mas isso é mais para frente, isso é um outro assunto, né? Questões mais trabalhadas, mas a gente pode conversar sobre isso numa aula explicando cada tipo de perfil, tal. Aí fica mais fácil de você entender, né? Fora isso, tá tudo certinho, né? Eu gosto geralmente de usar um perto do outro, né, para poder entender o que eu estou botando, porque aí fica mais fácil da gente entender o que a gente está botando, né? Pelo menos para mim eu acho mais fácil, né? Porque aí você consegue ver o que é unidade, o que está por unidade, né? O que está por imposto, o que é do imposto, o que é o imposto, né? E lembrando sempre de tentar ajustar as colunas, né, para ficar mais organizadinha, né? Eu sempre coloco, Israel, sempre coloco, né, geralmente as unidades assim, restante, custo fixo, custo por unidade, né? Que aí eu sei o que é cada coisa, por exemplo. Aí quando eu procuro aqui o que é restante de imposto em real, eu vou saber onde está, né? Mas isso é uma questão assim sua, né? Não precisaria do perfil. Custo por dólar, né? Custo restante, custo imposto, perfil também não, restante, imposto e dólar. Então aqui sim ficaria um pouco melhor de visualização em relação ao trabalho, né? E aí lembrando sempre de quando terminar gravar o Gantt, né, para que as informações não se percam, né, deixando sempre organizadinho o seu layout, né, chegar aqui, né, gravar para que as alterações que você fez mantenham-se e você não tenha problema depois de atualizar, né. Uma coisa também interessante é que você pode gravar ele na redução que você quiser. Por exemplo, se você quiser se você quiser gravar assim, tô com um pouco de soluço, mas vamos lá. Se você quiser gravar ele assim, agora ele aparece, né, minimizado, né? Ele aparece minimizado e fechado, né? Ele não abre, né, como estava abrindo nos outros, tá? E só para questão de facilitar na hora da visualização. Mas o módulo existe, né? Voltando aos requisitos, o módulo existe, está corretamente feito, né? O módulo 35, ele pede o gráfico de custo total de relação do projeto, mas o custo total da fase indireta, tá? E o custo total da fase direta em gráficos separados, né? Então o 35 histograma, isso. Deixa eu só verificar. Custo, tá? Ele tá pedindo custo, beleza. Perceba que o seu layout tá feito, tá correto, né? A gente tem aqui, porém fica difícil a visualização até dos dados, das informações, né? Aconselho você ou ajustar aqui o tamanho para 100, né? Pode deixar 100 ou 120, não sei qual que você achar melhor. E aqui você deixou fechado, né? Beleza. Então assim, ajustar, lembrando sempre, tem só um erro. Deixa eu
só verificar. Ah não, tá certo, tá por fase, parâmetros, tá, beleza. Pela diferença parece que isso, parece que tá certo. Trabalho direto, trabalho indireto, né? As variações, aqui o custo total. Lembrando sempre da organização, Thiago, de mudar o título, o nome do gráfico, né? Por exemplo, referenciar ali, né? Custo do projeto, custo total do projeto. E aqui embaixo você referenciar, né? Custo total indireto. Que aí fica mais fácil para quem for olhar seu trabalho, verificar qual o gráfico se representa, entendeu? Assim, você, lembrando sempre aqui as estados das colunas, aqui não precisaria dessa coluna código, só o WBS, né? Lembrando sempre, como esses marcos estão fora do, né, que são fora das atividades, eles ficam aparecendo. Mas você também pode vir aqui em filtro, né? Cadê filtro, esconder selecionado. Aí você esconde, deixar seus, né? Aí ajusta os gráficos novamente para ficar bonitinho. 125, botar 125, ver se vai ficar bonitinho. Pronto, aí você vai, faz a mesma coisa, né? Grava o layout e ele vai fazer as alterações, mantendo o seu gráfico, né, ajustado. Lembrando sempre que esse detalhe aqui é mais uma questão de detalhe mesmo, mas fica melhor identificado quando você trabalha com múltiplos gráficos, né, dentro da área de trabalho. Mas o requisito está conforme, tá ok. O 37 é a composição de custo mensal, né? 37. Ó, percebam que a gente fica, dificilmente a gente vê o gráfico aqui, né? Então eu aconselho sempre dar uma ajustada no gráfico, como o objetivo é mostrar o gráfico tal, botar pra cá, né, o projeto inteiro, para ficar um gráfico mais organizado, né, mais evidenciado. Ele pede a comparação das três linhas, né, custo, composição de custo, com gráficos acumulados, mensal, detalhamento desse centro de custo, custo total do projeto, detalhamento do centro de custo, dos custos todos, né? Vamos só dar uma olhada na verificação dos projetos. Esse é o centro de custo, né? Os outros são componentes de custo, perfeito, né? Os componentes do custo que fazem parte do centro de custo, né? Percebam que o centro de custo, vou até dar uma olhadinha aqui, que o Thiago criou, é um custo total em real, né? E ele está fazendo a conversão, não está fazendo a conversão. Quando você mostra aqui, ele está mostrando em dólar, né? Aí a sua linha de tempo que fica, os seus gráficos ficam meio estranhos quando você trabalha em custo, né, em real. Ele vai te apresentar o custo real perfeitamente correto, né, fazendo a conversão, mas quando você coloca as componentes em dólar, né, eles ficam meio defasados, porque em dólar vai dar muito menor do que em real, né? Atentar-se a isso depois para verificar, né? Isso futuramente, isso
assim, dependendo do que você for apresentar, é válido, né? Mas atentar-se a isso no seu dia a dia de trabalho normalmente. Mas o tá certo, o que foi pedido no texto era isso. Foram cadastrados recursos, né, reutilizáveis e de consumo conforme tabela de construção. Recursos aqui ele fala de materiais, né? Os recursos foram cadastrados, né, conforme solicitado, né? Foram cadastrados recursos, kits civis, hidráulicos e EPI em definições de materiais. A gente vai lá, né, então na janela, mostrar materiais, definição ou kit de materiais, que agora mudou o nome na versão de vocês e não tem, né? Kit de materiais, né, seriam as definições de materiais. Você criaria kits de materiais aqui, ó, participante, você pegaria aqui os recursos, adicionar tal, né, e faria kits de materiais, né? A gente vai verificar como é que está escrito no texto lá para explicar se está explicando certinho, mas seriam essas definições de quais kits e o que a gente vai usar, né? Porque eu não vi a questão de criações de EPIs separadamente para poder botar, mas aí você criou o kit de material aqui, né, como um kit de material civil, tal, equipamentos, tal, perfeito, como os recursos, mas você não criou ele como definições de um kit junto, né, de um kit junto, né? A gente vai verificar, vou fazer essa observação, né? Aí eu te mando lá a página certinho, qualquer coisa a gente vê o escrito, observar, opção, fazer a observação. Observação. Foram cadastrados centro de materiais, vamos lá no centro de materiais, né? Os centros de materiais foram cadastrados corretamente, né? Os itens foram colocados. Então o item está conforme. Aqui é não conforme. Eu errei ali. Tá. Alocação de materiais nas atividades. No módulo 40. No módulo 40. Alocação de. Perfeito. Você botou o perfil de consumo, né? O perfil de consumo aqui também a gente vai conversar sobre perfil, né? Eu vou falar com o Marcos pra gente conversar sobre perfil, porque a forma que você botou aqui também tá errada, mas tudo bem. A gente vai conversar sobre isso, né? Porque aqui seria 100%, né? Ou 1, né? Aí ele entende 3.000 seria 3.000%, né? 3.000%, mais ou menos isso. Então a gente vai ver isso de perfil, mas o módulo tá certo. O módulo 45, né? O módulo 45 agora traz novamente os gráficos de quantidade, né, total de materiais usados, né, histograma de material usado, gráficos, apenas água, quantidade total do projeto, quantidade total direto, quantidade total nas fases. Perfeito, isso. E aqui você botou total do projeto, trabalho indireto, trabalho direto, mas você não especificou o que seria, né? É sempre bom lembrar de colocar o nome do projeto, né? E aqui é a mesma coisa, deixando aparentemente aqui só o filtro, esconder, cadê esconder, para a gente ver o que a gente está falando, né? Como aqui não tem, aqui ele não pede, né, para botarmos quantitativo, assim ficaria mais didaticamente falando, né? Lembrando da questão dos valores aqui, né, poderiam ser ajustados através da escala, né? A gente pode ajustar aqui para ficar aparecendo os valores certinho, né, mês a mês.
ajustar a escala para a gente verificar e tal, né? Então tá ok, né? Trabalho direto, a água do trabalho indireto. Lembrando que lá no livro ele pede dois tipos de água, né? A água potável, que é direcionada ao colaborador, e a água, né? A água para construção. Mas ele não faz distinção, ele bota como água. Então a gente, na prática, a gente separa essa água desses dois tipos de águas, né? Água potável e água, né? De construção, água impura, para poder a gente separar, para saber o tipo de água, porque a gente vai trabalhar de forma diferente. Então, só lembrando isso, assim, no caderno a gente não pede isso, né, até para poder ver a validação, mas a gente é bom ficar atento a isso no nosso dia de trabalho, Não, 47, composição de materiais e centros especiais não acumulados de centros de materiais. Vamos lá no módulo 47. Olha, foi, né? Ele criou, você está vendo aqui, está criado, porém, como eu falei, né? Você não identificou aqui no nome do gráfico o que seria cada gráfico. Então fica difícil, né? Assim, olhando, de entender o que seria, né? A gente vê os gráficos, né? Os valores estão colocados nos gráficos, a gente entende que é o bloco de cada bloco, mas olhando, pum, rápido assim, abrindo o seu arquivo, eu não sei o que é. Eu sei que é um total do projeto, né? Que é puxa do total do projeto, o bloco A, mas eu não sei do que se trata, né? Para um leigo que for olhar o seu projeto, ele não vai entender o que significa, né? A gente pegou aqui, a gente sabe que é um gráfico de materiais utilizado no projeto, né, de material, de consumo do material, mas você não especificou o que seria. E isso complica na hora de validar, né? Complica na hora de você olhar o seu projeto, né, como se fosse um usuário, né, não sendo o planejador específico nesse caso, né? Então só se atentar-se a isso, mas o módulo está correto. Foram cadastrados recursos de mão de obra. Vamos lá nos recursos de mão de obra, né? Todos os recursos foram cadastrados, tal. Mão de obra está aqui, né? Contrato de aluguel, mão de obra, beleza. Os recursos foram. Recursos de equipamentos, né? Caminhão, gerador e container, sim, também foram. Os contratos de serviço também foram cadastrados. Centro de recursos, vamos verificar os centros de recursos, foram cadastrados. Equipamentos e recursos e aluguel também foram cadastrados, né? Vamos agora para o módulo 50, né, do RH. Módulo 50, vamos verificar 50 RH, né, volume, carga, trabalho, produtividade, né? Deixa eu só verificar aqui, assim, isso foi colocado os campos né, específicos do colaborador, né, quantidade, tal por hora. Posso abrir aqui os recursos, né, vai mostrar a quantidade, a carga de trabalho deles, né? Então, mostrando o ajudante montador, perfeito, né? Então tá aqui, ok, né? O histograma 55, o histograma acúmulo. Esse é um módulo mais complexo, né, que ele vai misturar um pouco os gráficos, mas é um módulo bem interessante de ser avaliado. Primeiro gráfico é um gráfico acumulativo totais de centro de recursos de mão de obras, mostrando montador e ajudante. Perfeito, né? As linhas estão aqui corretamente, ajudante, mão de obra, né? Hora de recursos, né? Então tá ok, perfeito, né?
Mesma coisa, eu volto a falar da questão do nome do gráfico, né? Da importância do nome do gráfico, porque a gente não entende o que seria se a gente não tiver um direcionamento antes, né? Como eu sei o que eu estou procurando, eu vou entender, mas quem estiver olhando não vai entender o que o gráfico representa. Mas o gráfico está correto, né? Ele tem o histograma de quantidade do montador, né? Que é o ajudante montador, né? E o histograma de ajudante, perfeito, ajudante montador, perfeito, tá feito, né? Tá correto, né? Você vê a sobrecarga. O interessante é você vir aqui também, deixa eu só lembrar, análise, opção, só um minutinho, barra de sobrecargas, né? Colocar a barra de sobrecarga, que você vai ver onde, né, tem essa sobrecarga de pessoal, né, no seu projeto, dentro do seu projeto, né? Lembrando aqui de nomear, né, e tem sempre barra de sobrecarga que vai indicar onde está a sobrecarga no seu projeto. Às vezes é nesse recurso, às vezes não é nesse recurso que está aqui específico, mas é bom a gente sempre verificar, né, deixar aqui como é um histograma de material, né, ou de recursos, né, a gente separar e botar, evidenciar a barra de sobrecarga para a gente ver se está em algum ponto a gente está com sobrecarga de recursos, né, dentro do, lembra, é um relatório, né, é um análise de risco, não cálculo, esqueci de novo, aqui ó, relatórios, diagramas, barra de sobrecargas, né? Lembrando sempre que é opcional, você bota só para verificar as suas barras, né? Ela é calculada pela nossa sobrecarga, né? E é sempre assim, eu aconselho sempre deixar habilitada para a gente verificar as sobrecargas do nosso projeto. Bom, então tá aqui, tá feito. E as versões 10, 20, né? As versões 20 foram feitas, né? As versões 20 foram feitas. Porém, eu acho que não houve alterações de função, mas as versões continuam certinho, tá? Sem recursos, né? Com materiais, com custo, tá? As versões existem, né? A gente não vai validar todas as versões, a gente está trabalhando com a 30, né, nesse momento, mas é isso, né? Thiago entregou, tá tudo conforme, tirando o item de definições de materiais, né? O Thiago ele apresentou todos os requisitos, né? Só a definição de materiais que eu vou ver como que está escrito no caderno, porque esse foi um item que o Thiago não apresentou, né? Possivelmente possa ser um erro de escrita tal, mas agora vamos a um assunto rápido aqui da questões dos módulos, né? Questões que a gente está acostumado a ver tal, e vocês percebem que eles aparecem todos eles no Gantt, né? E ficam aparecendo tal, o que pode prejudicar, né? Se for um módulo específico, né? Vamos pegar um módulo, por exemplo, do módulo de alocação de RH. Cadê o módulo de RH? Qual é o módulo de RH que eu esqueci? Deixa eu pegar aqui que eu esqueci. É o 50. O 50, alocações de atividades, né? Esse seria o nosso módulo de RH, né? De controle de RH no Gantt de recursos, né? Que eu estou olhando no lugar errado, mas tudo bem. Alocação de recursos, né? Esse módulo foi feito para ser avaliado os nossos recursos, né? Então ele não deveria aparecer no Gantt de atividade, no Gantt de materiais, né? E nessa versão de vocês nova, né, do programa,
ela permite essa execução. A gente vem aqui em configurações, no caso eu vou usar só para o 50, né? Vou em propriedades, table ou tabelas, né? Percebam que ela está habilitada para todas as tabelas, e a partir de agora ela só vai ficar habilitada, né? Eu vou desmarcar todos, né? Ela não vai aparecer a não ser no Gantt de recursos, né? E cadê a alocação de recursos? Porque eu preciso dele também na alocação de recursos, múltiplos recursos, né? O que for recursos eu vou deixar, né, centro de recursos também, porque eu posso utilizar no centro de recursos, né? Mas é um módulo de recursos, né? Então eu vou vir aqui, dar OK. No Gantt de recursos, o meu módulo 50 ali aparece, beleza? Como a gente tinha solicitado. Mas agora no meu módulo de atividade, o meu módulo 50 ele já não aparece no meu Gantt de atividade, né? Mesma coisa no meu Gantt de materiais, ele não aparece, porque é um módulo específico para recursos, para gerenciamento de recursos. Nos recursos ele vai aparecer, né? Aqui não, porque eu acho que eu não habilitei, né? Mas tem que verificar como eu habilitei, né? Mas ele não aparece, né? Ele aparece no centro de recursos, ele deve aparecer porque foi onde eu habilitei, ele aparece porque foi onde eu habilitei, né? Então a gente verificando que a gente separa os módulos, a gente pode ter essa opção, a ferramenta nos permite essa opção de separar por módulo aonde eu quero que aquele módulo seja apresentado, né? Facilitando a minha organização e permitindo que eu tenha módulos para cada tipo de ação, né? Seja para materiais, seja para RH, né? Então isso facilita o nosso trabalho, facilita a organização, evitar a quantidade de módulos, né? De forma fica uma lista grande de materiais, né? Então a gente pode separar isso, né? Se for, né, melhor para vocês, né? É um item que não está contemplado no curso. Esse item saiu há poucos dias, né? A gravação desse vídeo é no dia 28. O item saiu, né, no período, se eu não me engano, no dia 15 ou dia 20 desse mês, né, no mês de setembro, né, um item que saiu há pouco tempo. Tem, assim, a gente está estudando, né, saiu há poucos dias na novidade, né, e ainda não foi contemplado na apostila do curso, mas é um item que fica a critério, né, de vocês usarem ou não no dia a dia de vocês. A gente está só apresentando o item para vocês, que é uma facilidade, né, de questão de organização e gerenciamento dos nossos módulos, né. Com isso a gente termina a validação do Thiago, né. Vamos para cima, continua fazendo aí, né? E a gente vai marcar para conversar sobre perfis, tá bom? Até a próxima.